Você sabia que conhecer apenas 10 verbos pode facilitar até 80% das suas conversas em italiano? Isso mesmo, com apenas 10 verbos essenciais, você pode começar a se comunicar ainda hoje de forma prática e descomplicada. E neste vídeo eu vou te mostrar quais são eles, como usá-los no dia a dia e de quebra vou compartilhar com você uma dica bônus no final para assim te ajudar a memorizar tudo com muito mais facilidade. Então, fique aqui comigo. Ciao a tutti! Eu sou o Professor Martin, seja muito bem-vindo ao meu canal Italiano com Martin. Hoje vamos explorar juntos os 10 verbos mais usados e entender como aplicá-los nas situações mais comuns do dia a dia. Mas, antes de começarmos, eu peço que você já se adiante e deixe o like aqui neste vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas apaixonadas pelo italiano assim como você. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo também e se inscreva. É de graça e você estará nos ajudando muito. E não se esqueça também de ativar o sininho das notificações, porque assim você fica por dentro de toda novidade que aparecer por aqui. Mas agora me diga, você está pronto para começar essa super viagem linguística pela Itália comigo? Então, tem aí com você papel e caneta, porque agora vamos direto ao ponto. Você sabia que os verbos são o coração de qualquer idioma? E claro que no italiano isso não poderia ser diferente. Conhecer os verbos mais usados vai te ajudar a formar frases básicas e a se comunicar em situações do dia a dia, como pedir informações, falar sobre você ou até mesmo expressar os teus sentimentos. Então chega de enrolação e vamos direto para os 10 verbos que vão transformar o seu italiano. Tá pronto? Pronta? Então andiamo! Então vamos começar falando de um dos verbos mais importantes da língua italiana, que é o verbo essere, que significa ser ou estar. E ele é usado para falar de identidade, origem, sentimentos, profissões e muito mais. O verbo essere é um verbo irregular. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não segue uma regra, um padrão de conjugação. Mas para que fique mais fácil, vamos ver a sua conjugação. Io sono, tu sei, lui o lei è, noi siamo, voi siete e loro sono. E agora que você já sabe a conjugação do verbo essere, vamos formar algumas frases de exemplo para que você consiga já colocar em prática o que você acabou de aprender. Primeira frase. Io sono brasiliano. Tu sei uno studente. Lei è molto gentile. Noi siamo amici. Voi siete felici. E loro sono in vacanza. E uma coisa muito importante que talvez você precise saber é que o verbo essere é muito usado para descrever emoções e estados de espírito, algo muito comum no dia dos italianos. Por exemplo, você pode ouvir alguém dizer sono stanco, que significa estou cansado, ou sono felice, que é estou feliz. Então saiba que você pode usar o verbo essere para falar de você e assim se comunicar com outras pessoas. E o próximo verbo essencial é o verbo avere, que significa ter. E ele pode ser usado para expressar posse, necessidades e até algumas sensações físicas. E além disso, o verbo avere é um verbo auxiliar muito importante na formação de tempos compostos no italiano. E assim como o verbo essere, o verbo avere também é um verbo irregular, ou seja, ele não segue um padrão de conjugação. Mas vamos ver a conjugação dele. Io ho. Tu hai. Lui o lei ha. Noi abbiamo. Voi avete. E loro hanno. Agora vamos ver algumas frases de exemplo. Primeira frase. Io ho un cane. Tu hai una casa grande. Lui ha molti amici. Noi abbiamo fame. Voi avete una famiglia grande. Loro hanno una macchina nuova. No italiano, o verbo avere ele é muito usado também em expressões idiomáticas. Expressões essas que em português nós usaríamos o verbo estar. Por exemplo, em italiano, se eu quero falar que eu estou com fome, eu digo ho fame, que literalmente significa tenho fome e não estou com fome. E a mesma coisa acontece com ho freddo, que significa eu tenho frio e não estou com frio. Então não queira traduzir tudo ao pé da letra, va bene? E o terceiro verbo da nossa lista é o verbo fare, que significa fazer. E esse é um verbo extremamente versátil no italiano, e ele pode ser usado em diferentes situações do dia a dia, desde falar sobre atividades e até mesmo expressar algumas ações específicas. Vamos ver a sua conjugação. Io faccio.
Tu fai. Lui o lei fa. Noi facciamo. Voi fate. E loro fanno. E agora vamos ver algumas frases de exemplo. Primeira frase. Io faccio colazione ogni mattina. Tu fai molto sport. Lui fa una torta deliziosa. Noi facciamo una passeggiata. Voi fate un ottimo lavoro. Loro fanno i compiti. O verbo fare é usado em muitas expressões fixas no italiano, algumas das quais não se traduz literalmente. Por exemplo, para tirar uma foto nós usamos a frase fare una foto, que significa literalmente fazer uma foto e não tirar uma foto. E eu sei que talvez você pode pensar que fazer uma foto e tirar uma foto são a mesma coisa, mas não é. Então saiba que aprender a usar o verbo fare corretamente vai te ajudar a entender muitas frases práticas. E o quarto verbo essencial da nossa lista é o verbo andare, que não significa andar, mas sim ir. E esse verbo é indispensável para se comunicar sobre deslocamentos, seja para ir em algum lugar, fazer uma viagem ou simplesmente dizer que você quer ir embora. E agora vamos ver a sua conjugação. Io vado. Tu vai. Lui o lei va. Noi andiamo. Voi andate. E loro vanno. Agora algumas frases de exemplo. Primeira frase. Io vado al lavoro ogni giorno. Tu vai a scuola in bicicletta. Lui va al supermercato. Noi andiamo al cinema stasera. Voi andate spesso in Italia. Loro vanno in vacanza ogni estate. E uma expressão muito comum entre os italianos é a expressão andiamo, que significa vamos. E ela é usada para incentivar alguém a ir junto ou simplesmente marcar o começo de uma ação. Além disso, o verbo andare costuma ser combinado com algumas preposições. Por exemplo, a preposição a, que significa ao ou para. Ou também a preposição in, que significa em, no, na. É claro, depende muito para onde se está indo, mas esse é um assunto para um outro vídeo. E o quinto verbo da nossa lista é o verbo volere, que significa querer. E ele é essencial para expressar desejos, vontades ou até mesmo pedidos educados. Além disso, ele também é muito usado para fazer combinação com outros verbos. Vamos ver a sua conjugação. Io voglio. Tu vuoi. Lui o lei vuole. Noi vogliamo. Voi volete. E loro vogliono. Agora vamos ver algumas frases. Primeira. Io voglio imparare l'italiano. Tu vuoi un gelato? Lei vuole visitare Roma. Noi vogliamo mangiare qualcosa. Voi volete ascoltare musica italiana? Loro vogliono andare al mare. No italiano, o verbo volere é frequentemente usado para fazer pedidos de forma educada. Por exemplo, se você entra num café para pedir qualquer coisa, você pode simplesmente dizer vorrei un caffè, per favore, porque assim você estará sendo muito mais cortês e educado do que simplesmente dizer voglio no café. É claro que tanto vorrei quanto voglio vem do verbo volere, mas é muito mais educado você usar vorrei. Não porque a palavra é mais bonita, mas é porque soa muito mais respeitoso. Ei, antes de continuarmos, deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você está aprendendo italiano, mas mesmo assim você ainda se sente perdido? Você assiste vídeos na internet, lê textos, escuta músicas italianas, mas parece que não sai do lugar, não é? E eu conheço muito bem essa sensação de fazer e parece que nada muda, eu não consigo evoluir. Exatamente por esse motivo que eu criei o curso Italiano com Martin, um curso dedicado a te tirar do absoluto zero e te levar até o nível avançado em pouco tempo. Um método super eficaz e dedicado a trabalhar em cima da tua dificuldade. E o melhor, com acesso vitalício, materiais de apoio e um investimento baixíssimo. Se você não aguenta mais estar travado e quer começar a evoluir o teu italiano ainda hoje, clica aqui embaixo no link da descrição e venha conhecer o nosso curso. E aproveita a oportunidade porque nós temos uma condição mega especial esperando por você. Tudo que eu tenho para te falar é, chega de perder tempo e comece a avançar em direção aos teus objetivos. Muito bem, então agora que eu já te dei uma direção, vamos continuar com o sexto verbo da nossa lista, que é o verbo potere, que significa poder. E ele é usado para falar sobre habilidades, permissões ou possibilidades. E ele é um verbo muito útil em conversas do dia a dia, principalmente quando você quer pedir ou oferecer algo. Vamos ver a sua conjugação.
Io posso, tu puoi, lui o lei può, noi possiamo, voi potete e loro possono. E agora vamos ver algumas frases de exemplo. Primeira frase. Io posso aiutarti con i compiti. Tu puoi venire alla festa. Lui può parlare italiano molto bene. Noi possiamo prendere il treno. Voi potete mangiare qui. Loro possono andare in Italia l'anno prossimo. E o verbo potere é muito usado em contextos educados para pedir ou oferecer algo. Por exemplo, ao dizer posso entrare, você está demonstrando educação. E uma outra expressão muito comum é a frase puoi aiutarmi, que você usa para pedir ajuda. Então aprenda esse verbo para que você possa falar italiano de forma prática e simples. Agora chegou o momento do verbo que pode te surpreender, que é o verbo dovere, que significa dever ou ter que. E esse verbo é essencial para expressar obrigações, responsabilidades ou compromissos. E atenção, porque o verbo dovere também pode ser usado para expressar possibilidades ou deduções. Sim, ele vai muito além de simplesmente ter que fazer algo. Vamos ver a sua conjugação. Io devo, tu devi, lui o lei deve, noi dobbiamo, voi dovete e loro devono. E agora vamos ver algumas frases de exemplo para que você entenda como ele funciona no sentido de obrigação. Primeira frase. Io devo studiare per l'esame. Tu devi andare dal medico. Lei deve pagare la bolletta. Agora veja como ele pode ser usado no sentido de dedução. Primeira frase. Deve essere tardi. Lui deve essere stanco. No italiano, o verbo dovere é um verbo muito versátil. E ele pode ser usado tanto em contextos formais quanto informais. Mas o mais interessante é que, além de expressar obrigações, ele pode expressar deduções, como por exemplo, deve essere importante. Saiba que aprender este verbo corretamente vai te deixar muito mais preparado para as situações do dia a dia. E o oitavo verbo da nossa lista é o verbo piacere, que significa gostar ou literalmente agradar. E ele é um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados no português, porque a estrutura das frases com piacere funciona de maneira inversa. Professor, mas como assim? No italiano, quem agrada não é a pessoa, mas sim o objeto. E eu sei muito bem que pode parecer algo muito estranho no começo, mas com o tempo e com a prática, você acaba se acostumando. Vamos fazer a conjugação dele no presente. Mi piace, ti piace, li piace, le piace, ci piace, vi piace e li piace. Agora vamos ver algumas frases de exemplo no singular. Primeira frase. Mi piace la pizza. Ti piace il cinema. Le piace viaggiare. E algumas frases no plural. Mi piacciono i libri. Ci piacciono le canzoni italiane. O verbo piacere é muito usado no italiano para falar de preferências, mas também para elogiar ou expressar que algo foi agradável. Por exemplo, você está no restaurante da Itália e acabou de terminar aquela refeição deliciosa, você pode simplesmente dizer mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto. E se alguém perguntar sobre os teus hobbies, você pode simplesmente responder algo como mi piace leggere ou mi piace ascoltare música. Ah, e uma curiosidade importante, o verbo piacere ele vai sofrer alteração dependendo de quem gosta e do que se gosta. Por exemplo, se você gosta de algo no plural, como i libri, o verbo vira piacciono. Então você diria mi piacciono i libri. E eu sei que esse parece um detalhe muito pequeno, porém é muito importante que você saiba disso. O penúltimo verbo da nossa lista é o verbo sapere, que significa saber ou ter conhecimento de algo. E ele também é usado para indicar que você sabe fazer alguma coisa, o que torna o verbo muito versátil no dia a dia. Mas vamos ver a sua conjugação. Io so. Tu sai. Lui o lei sa. Noi sappiamo. Voi sapete. Loro sanno. E agora algumas frases de exemplo. Primeira. Io so parlare italiano. Tu sai dov'è la stazione?
Lei sa molte cose interessanti. E conjugando o verbo sapere no sentido de habilidade. Primeira frase. Noi sappiamo cucinare bene. Voi sapete ballare la salsa? Loro sanno usare il computer. No italiano, muitas das vezes o verbo sapere é usado para perguntar informações específicas. Por exemplo, sai che ore sono? Sai che ore sono? Ele também aparece em combinação com outros verbos para indicar habilidades, como por exemplo, so nuotare, que significa eu sei nadar. Esse verbo é muito básico, porém muito importante, para que assim você consiga se comunicar bem em italiano. E atenção, muitas pessoas confundem o verbo sapere com o verbo conoscere, mas tem uma diferença. Sapere é usado para fatos, informações ou habilidades. Já o verbo conoscere é usado para pessoas, lugares ou algo que você conhece pessoalmente. Por exemplo, so dove Roma. So dove Roma. E conosco Roma molto bene. Conosco Roma molto bene. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, temos agora o verbo venire, que significa vir. Esse verbo é usado para falar sobre movimento, especialmente quando alguém ou algo vem em direção a você ou a algum lugar específico. E ele também é muito comum em expressões idiomáticas e combinação com outros verbos. E como você já sabe, vamos ver a sua conjugação. Io vengo, tu vieni, lui o lei viene, noi veniamo, voi venite e loro vengono. E agora algumas frases de exemplo. Primeira, io vengo da Roma. Tu vieni con noi? Lui viene sempre in orario. Noi veniamo alla festa stasera. Voi venite spesso qui? Loro vengono a casa mia domani. E uma outra frase muito usada que parte disso é a frase da dove vieni, que é usada para perguntar sobre a origem de alguém. E o verbo venire é muito usado para indicar movimento em direção a algo ou alguém. Então vale muito a pena você usá-lo com frequência para assim praticar. E agora que você já conhece os 10 verbos mais usados da língua italiana, como garantir que eles vão ficar gravados na tua memória? Minha dica bônus é simples, mas super eficiente. Agora eu vou te passar 4 passos para colocar em prática. Passo número 1. Crie frases sobre o seu dia a dia. Pegue cada um dos verbos que eu te ensinei aqui e escreva uma frase usando cada um deles. Frases que tenham a ver com a sua rotina ou com os teus interesses pessoais. Por exemplo, uma frase com o verbo essere. Io sono studente. Ou com o verbo avere. Io ho un cane. Ou até mesmo com o verbo volere. Io voglio andare a Roma. Quanto mais as frases estiverem relacionadas ao teu cotidiano, mais fácil vai ser de lembrar delas. Passo número 2. Use a técnica de repetição espaçada. Depois que você criar as tuas frases, pratique-as diariamente por alguns minutos. No começo, leia elas em voz alta para praticar a pronúncia e a memória ao mesmo tempo. Depois, tente lembrar delas sem olhar. A repetição espaçada, ou seja, revisar aos poucos ao longo do tempo, vai te ajudar a fixar as conjugações e o uso dos verbos. Passo número 3. Converse consigo mesmo ou grave áudios. Eu sei que isso pode parecer algo estranho ou até mesmo uma coisa de maluco, falar consigo mesmo ou gravar áudios, porém é uma técnica infalível. Inclusive, eu mesmo uso. Imagina que você está contando como foi o seu dia ou planejando algo em italiano. Por exemplo, oggi vado al supermercato. Domani devo studiare. Isso não só ajuda a memorizar os verbos, mas também aumenta sua confiança para falar italiano. Passo número 4. Use os verbos em perguntas e respostas. E uma outra forma muito eficaz e divertida de praticar é fazer perguntas para você mesmo usando os verbos. Por exemplo, cosa vuoi fare oggi? Ou dove vai domani? Em seguida, responda essas perguntas em italiano. Essa interação consigo mesmo vai te preparar para conversas reais. Saiba que a chave para aprender verbos em qualquer idioma é a prática constante e o uso no contexto real. Então, escreva suas frases, leia, fale em voz alta e aos poucos você vai notar que o italiano vai ficando mais natural para você. E com isso chegamos ao final deste vídeo. Hoje você aprendeu os 10 verbos mais usados em italiano, viu exemplos práticos e ainda recebeu uma dica bônus para memorizar tudo com mais facilidade. Agora é a sua vez. Escolha 3 dos verbos que eu te ensinei aqui e escreva uma frase para cada um deles aqui nos comentários. Para mim vai ser um prazer ver como você está praticando e aprendendo cada vez mais. E claro, se você gostou deste vídeo, clica aqui embaixo no botãozinho do like,
Se inscreva caso você ainda não seja inscrito no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontecer aqui. E não se esqueça, se você quer avançar no italiano com um método eficaz e que vai te levar até a fluência em pouco tempo, clica também no link que está na descrição e venha fazer parte do nosso curso. Pare de perder tempo e comece a investir em você hoje mesmo. Então, dito isto, ti ringrazio per essere qui. Ci vediamo nel prossimo video.